Olá, Sensibilidade Entrevistas com Beatriz Breves, Lindalva Almeida e eu, Zuleide Bessi. Hoje temos o grande prazer de entrevistar a escritora Regina Negri. A brasileira Regina Negri nasceu no Rio de Janeiro. Trabalhou em agência de publicidade e veículos jornalísticos de grande circulação do Brasil, em 1999. Morou nos Estados Unidos, na França e na China. Hoje mora nos Emirados Árabes Unidos. Sua experiência na China lhe renderam 2 livros, Destino China e Incomparável Suzhou. Mudando radicalmente de tema, seu terceiro livro, Max, Autismo em Episódios, Notas de uma Vida ao Pé da Letra. A autora aborda o mundo do autismo e narra episódios do cotidiano de seu sobrinho autista. Entre lágrimas e risadas, narra episódios desta vida diferente, buscando entender as diversas facetas desta condição dentro da nossa sociedade. Com esta obra, a autora, de alguma forma, pretende mudar o olhar a respeito do autismo. E a mensagem que sobressai é de superação, é a de superação. Ser diferente ou ter alguém diferente na família não é necessariamente um problema, conclui a autora. Regina, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer imenso em tê-la aqui no Sensibilidade. Eu vou fazer uma primeira pergunta. Qual foi a tua motivação e decisão de escrever um livro sobre o teu sobrinho com autismo? A decisão, na realidade, não foi, a coisa foi se montando, né? Ela vai se criando. Eu sou muito próxima desse meu sobrinho. Esse meu sobrinho nasceu na Suíça, ele mora lá até hoje tem 20 anos, e eu morava na França, muito próxima da minha irmã, e a gente vai vendo aquela evolução, e aquilo tudo vem confuso, complicado, vem uma onda, sabe? É um tsunami que entra na vida da gente. E eu resolvi, como eu escrevo, eu resolvi organizar as coisas, botar as coisas em quadrinhos. Assim, organizar qual o papel de cada um de nós na família, o que que a gente tem que fazer, o que é autismo, sabe? Era uma coisa assim para organizar a cabeça. E até para minha irmã também, como mãe de autista, como pais, eles assumem, eles são super ativos nisso aí. Mas foi para organizar e talvez até para deixar, e como surpresa, até eu já vou me antecipando aqui para o final, e como a maior surpresa que eu tive foi o resultado para o meu sobrinho, que leu o livro e falou: Tia Regina, eu gostei muito do livro, aprendi muito sobre mim mesmo. Porque coisas que eu comento no livro ele faz, que a gente acha diferente na nossa sociedade, é diferente, a gente age de tal forma, e ele faz, e nunca se deu conta que aquilo seria diferente, que deveria ser feito de outro jeito, né? Então, continuou a bola de neve, né? O livro foi muito gostoso de escrever, foi um livro que foi escrito com muito amor, com muita dedicação, passei anos estudando, porque a minha formação é letras. Eu me formei em letras, dava aula de inglês na UERJ e num curso de criança. Depois eu cansei do verbo to be, do verbo to have, fiz o mestrado em marketing. Fui para a Vogue, trabalhei em agência de publicidade e trabalhei 10 anos no Globo, mudei completamente de área. Mas aqui eu me perdi, porque... Regina, Pois é, pode falar. Já sei diz por uma quê. coisa, eu estou ouvindo, estou adorando todo o fato, né? Até porque eu trabalho com autistas. E eu fico pensando assim, que quando chega um diagnóstico desse, a família fica muito pesarosa. Então, eu queria saber como é que foi a reação no início, logo quando souberam desse diagnóstico. Você disse que foi na Suíça, né? Não, na Que ele verdade, estava. o diagnóstico foi mais dado até no Brasil. Foi uma coisa Ah, meio sim. também casada. Lá Sim. indicaram, e a minha irmã, a outra irmã minha, é médica. Uhum. E também Sim. ajudou
a levar num médico aqui no Brasil, que imediatamente deu o diagnóstico Constatou. de autismo. É. Então, as reações foram diversas. A minha irmã, mãe do autista, ficou aliviada. Por incrível que pareça, ficou aliviada. Ela falou, tem nome essa loucura, porque ela via que tinha Quantos aninhos ele tinha na época do diagnóstico? 3 anos, pequeno. Trocar a fralda dele era uma coisa de louco, menorzinho, né? As coisas não eram normais, não eram as coisas que aconteciam, não eram normais. E ela falava, eu via os meus sobrinhos e não entendo. Então, na hora que caiu o diagnóstico, por mais que tenha sido um choque, ela falou, Aliviou. tem um nome. Isso aí não era normal mesmo, entendeu? Eu não sou louca, entendeu? Porque ela falava, será que sou eu que sou louca? Será que eu não tenho paciência? Será que eu não sei lidar? Eu estou fazendo errado, então ele fica nervoso. Então, Era o primeiro filho dela? primeiro filho dela, ela teve há 40 anos. Então, era uma mãe mais velha. Então, todas essas perguntas vieram. Então, para É ela, foi uma. verdade. O meu pai, que é o estudioso da família, meu pai é químico, adora estudar, adorava, né? Morreu com 97 anos, trabalhando até o Nossa. final da vida, sabe? Um cientista. Foi estudar, entrou em grupo de autista para entender o que é o autismo, para discutir, para ensinar o que tinha que ser feito. Então, cada um de nós, sabe, teve Foi um. buscar alguma coisa. A minha irmã, que é médica, foi junto, médicos procurando, estudando também. Então, cada um teve uma reação. E eu tive a de tentar organizar as coisas no papel. E como eu não sou, eu acabei falando do meu currículo para falar isso, que eu não sou psicóloga, eu não sou nada disso. Eu falei, como que eu vou escrever um livro sobre autismo sem a menor autoridade, entendeu? Porque eu sou uma tia xereta, uma tia que vive muito com ele, mas eu não tenho a menor experiência nisso. Então, o que que eu fiz? Eu li muito, estudei muito, e botei assim, no livro vou botando citações de pessoas. Então, segundo fulano, então eu vi por exemplo, uma das coisas do autismo, ele tem o flap, que é uma mãozinha assim, que ele corre, 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 corre com a mão. Então, um garoto francês falava por que que ele corria, o que que ele sentia. Então, eu relacionava isso, que eu via o mesmo tipo de atitude no meu sobrinho, no Max, né? Porque eu troquei o nome também, eu troquei o nome de todo mundo no livro, mas isso aí é uma Claro, anedota, eu claro. coloquei o nome de todo mundo da minha família, de todos os meus antepassados. Então, a minha família, que conhece, ficou pirada, já não sabia mais quem era quem, porque as Quem era pessoas quem? Quem sou eu? exatamente. Eu toquei eles, ficou louca, porque quem não conhece ninguém não faz a menor diferença. Mas para minha família, eu tive que fazer legenda para todo mundo, para se entenderem, porque não entendi. Max é o nome que eu dou para ele no livro, e Max é o nome do meu avô paterno. Então, e assim vai o livro todo, né? E Virou diz uma uma, diversão. e diz Eu uma entrevistei. Pois não. Não, eu ia querer saber exatamente isso. Você está colocando, esse foi um dos desafios que você enfrentou, de escrever, trocar os nomes, enfim. Então, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né? Eu diria que não só em família, mas eu agora estendo a isso até na própria sociedade mesmo, né? Porque ter uma pessoa diferente, né? Você falou que não era normal, eu fico me perguntando se não era normal ou não era comum, que há uma grande diferença, né? Então, É. a pergunta que eu faço é como é que foi esse desafio de apresentar o que não é comum, né, para a vida, viver com o que não é comum, né, no seio da família e em sociedade, porque essa criança foi para a escola, deve, né? Enfim. É um aprendizado, né? Isso aí você vê o tamanho do amor que a gente tem, né? Porque ele é uma pessoa, é um ser humano iluminado, esse menino. Desde pequenininho tudo é fácil, quer dizer, tirando as coisas difíceis que ele corria, que a gente não entendia, quando ele era muito pequeno, que ele não conseguia se exprimir, né? Ele não falava, ele era não verbal, né? É que ele foi muito bem acompanhado, ele teve Uhum. psicólogas, ele teve uma escola assim espetacular. Realmente ele foi muito bem acompanhado. Foi um aprendizado de um dia para o outro. Agora, ele tinham cenas na rua difíceis, ele pequeno.
entendeu? Quando que ele empacava no lugar, ele gritava. No começo, ele tinha muita dificuldade. Ele teve que aprender a andar de ônibus, a andar no supermercado. Todas as coisas que as crianças aprendem normalmente, ele teve que ser ensinado. Então, para minha irmã, principalmente, sabe? Eu acho que foi. As pessoas, às vezes, são malvadas, entendeu? Fazem olhares, reclamam. Por exemplo, o suíço é muito duro, né? A Suíça é um país maravilhoso que oferece tudo, mas o povo é muito duro. Então, às vezes, ela sentia repreensão porque ele estava se comportando não como eles imaginavam que deveria se comportar uma criança. Então, de vez em quando, Tipicamente, né? ela brigava na rua e falava, ele é autista. Então, é uma coisa que incomoda, sabe? É uma coisa... Realmente, a sociedade, eu acho que melhorou muito de lá para cá, Vem nos aprendendo. 20 anos. Por exemplo, tem lugar, hoje em dia, tem até plaquinha de Sim. autista em ônibus. O pessoal do ônibus é preparado para Eles têm atender. uma plaquinha, parece, né, para entrar no ônibus. Cordãozinho. É um Não, cordãozinho que indica, ele tem lugar, ele tem direito a se sentar, por exemplo. o meu sobrinho Aqui em não São Paulo. Não, o meu sobrinho não usa nada de. Mas o povo na Suíça foi ensinado. Qual foi o fato dentro de ônibus? Assim, acho que pergunta assim: você tem o cartão? Ele fala, tenho, mas não mostra, entendeu? Porque a pergunta é: você tem? Ele responde, tenho. Entendeu? E daí, às vezes, não aconteceu com o meu sobrinho, isso não, mas aconteceu com Sim. outros. E assim, o cobrador, né, que eventualmente passa no ônibus para ver se as pessoas pagaram, foram treinados para esse tipo de criança, porque ele é assim, ele é objetivo, ele é direto. E você pergunta aquilo, ele responde aquilo. Mas, na realidade, na vida, ela é sutil, né? E Justo. agora a gente aprendeu muito com ele. Sabe, eu acho assim, hoje em dia eu vejo assim como quase uma dádiva. Eu acho que o que a gente aprendeu, o que a gente se transformou, aprender a lidar com o diferente e amar o diferente, sabe? É, isso eu Importante. acho que eu acho que ele caiu. Uma das perguntas que eu me fazia quando fui escrever o livro é por que que ele parou na nossa família? Né? Por que que ele veio? Ele poderia ter parado no meu vizinho, lá na Austrália, na Mongólia. Por que que ele veio parar para a gente? Né? Então, a gente tem uma missão aqui. Eu acho que, né, ele parou na nossa mão porque a gente tinha condição de fazer alguma coisa e ele tinha que nos trazer alguma coisa, alguma Uma transformação. mensagem também, não é? Viu, Regina? E a dinâmica, mais ou menos, você falou, não é? Cada um, teu pai foi estudar, foi pesquisar, você organizou, a tua irmã também foi atrás, a médica como médica, mas essa dinâmica em família, né, com esse olhar na família, como é que foi? Sabe, porque tem uma dinâmica em família que, bom, no início, acho que até não organizar, tem essa dinâmica mais confusa, não é? Ou Olha, foi muito bem aceito. A minha família é uma família, graças a Deus, bem estruturada, unida, amiga. E eu acho que a minha irmã estava muito só lá. Eu que estava mais próxima dela, porque eu estava na França. E o resto eu estava no Brasil, né? Então, mas acompanhou-se muito. Eu acho que não teve, na minha família, ele foi muito bem recebido. Não teve nenhum tipo de rejeição. Ah, não, isso. Não, ao contrário, todo mundo participou assim, ativamente, achando graça, incentivando, brincando, levando, sabe? Olha só, eu sou de uma família já, meu irmão mais velho, ele quebrou a perna em pequeno e fez uma operação mal sucedida quando ele tinha 8 meses e ele ficou com problema de diferença de altura de perna. Ele chegou a ter 11 centímetros de uma perna para outra. Então, quando ele era pequenininho, ele tinha um sapatinho e um botão e andava tum, 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 tum. Bom, aí ele passou por 1000 processos e fez 1000 operações, e hoje em dia, a Azul conhece, ele virou normal, ele ficou com a altura mais baixa que deveria, mas totalmente normal. E a gente já viveu com a diferença, que eu me lembro justo, de né? pequena, de andar na rua e ele com aquele botão, em botinha, e as pessoas se cutucarem, olha aquele menininho ali, olha aquele, Ai, entendeu? que chata, não é? E a minha mãe falava, ela nunca saiu para brigar, ela
E ela segurava a gente, falava, "Ih, entendeu? E ela levou. Não liga, não é? Não liga. Ele fazia operações, esse meu irmão, que uma delas ele ficou engessado assim, era uma calça comprida, só tinha um buraquinho, né, para poder fazer as necessidades, mas era uma calça comprida. Ele ficava num tapetinho em casa e a gente brincava no tapetinho com ele, entendeu? Uma puxava o tapete, outra sentava em cima. A gente levou assim muito na brincadeira, correndo pela casa em cima dele, sabe? Então, Essas é outro tipo de diferença, mas era uma diferença, diferenças. Sim, sabe? Não deixa de ser uma diferença. E num mundo onde se busca tudo igual, onde tudo tem que estar na caixa só, onde a gente tem modas a seguir, tem tudo esses padrões a seguir, é muito difícil olhar, né, e tentar tirar disso o melhor, como é aquela coisa, se você leva uma limonada, faz um suco e bebe. Então, quais foram as lições, quais foram as limonadas que vocês tiraram desses eventos todos? Porque parece que você já vem contando essa história do seu irmão, que não deixa de ser uma coisa física. E no caso do autismo, existem condições mais sensoriais, muitas vezes, do que exatamente uma condição física, né? É um É, sensório. Muitas vezes eles estão ali e é por isso que talvez seja mal interpretado pela maioria das pessoas, né? Quando olham, veem uma criança perfeita. Quando existe uma disfunção física, o olhar é diferente. é, No caso do menino, do Maxi, né? Como é. é que vocês tiraram as melhores lições disso? Quais foram? Como é que buscou isso tudo? O slogan do meu livro é: e se olhássemos o autismo com outros olhos? Exatamente. Acho que a maior lição que a gente aprendeu nisso tudo é que a gente, em vez de tentar encaixar ele dentro de uma caixinha igual, assim, uma caixinha onde todos nós estamos, a gente faz isso, aí casa, tem filho, aí faz isso, e tê. A gente tem que tirar da caixinha dele o que ele tem de bom. E ele tem muita coisa boa, inclusive muitas que a gente não tem. Ele repara, como ele é uma pessoa que meio se abstrai e meio que olha assim uma coisa constantemente, ele olha o que a gente não vê. Por exemplo, uma dos entrevistados, das pessoas que eu li, entrevistei muita gente para escrever esse livro, ele falava, por exemplo, nós autistas, achamos que vocês são leves nas observações. A gente acha que eles são estranhos, mas eles acham que a gente é estranho também. Eles acham que a gente é superficial. Eu achei aquilo maravilhoso. Falei, e é verdade, porque o Will Rodrigo coisas que a gente não vê, entende? Não vê mesmo, porque a gente passa rápido. E um autista, de maneira geral, que tem muitos graus, né? Tem autistas que têm dificuldade também, outras. Não é o caso, graças a Deus, do meu sobrinho, ele é uma pessoa inteligente, normal. Agora, tem um neurônio algum que não conecta, então tem hora que ele vaga. Por exemplo, ele veio para a China e eu arrumei uma agenda assim, de ministro para ele. Falei, a gente foi de cidade de 1.500 para Disney de Xangai, a gente fez as coisas mais incríveis de tudo que ela. E ele, pra cá, falar. Não falava, mas gostou? Gostei. E aí você fica frustrada, porque você mostra aquilo. De repente ele chegava em casa, ele fazia umas perguntas cabeludas que eu não sabia nem responder. Não só ele aprendeu, entendeu, se interessou e percebeu coisas que a gente não tinha percebido, entendeu? Então, e agora, ao mesmo a gente acha que ele não curtiu, ele curtiu loucamente, ele quer ir para tudo que é lado, ele se interessa, ele quer ver, mas a reação dele, que a gente espera, vai ser assim, porque ele não é assim, né? Cada um é de um jeito. Então, isso que eu acho que foi assim, o maior aprendizado. As pessoas não precisam reagir todas do mesmo jeito, falar, que maravilha, para mostrar que está feliz. E sim. para mostrar que entendeu. Verdade. Pode só sorrir ou então só olhar, né? Ou só olhar, ou não falar nada. Ele jamais Exato. perguntar. Mas ele falar, você gostou? Gostei. Ponto. Aí a gente. Ele não mentiu. E Ele eles, falou quando falam, falam com muita honestidade. muita. Você,
Ele é comoventemente honesto. É uma coisa assim que a gente fica até. É uma pessoa que eu acho que não está nem preparada para viver nesse mundo, sabe? Ele não percebe a maldade. Está mais preparado que a gente, pode crer. Eu, É, fi- é, eu fico É como pensando, talvez deveria ser, não é? as pessoas, né? Eles seriam os exemplos, né? Eu fico Acho pensando como isso. deveria ser. Quer dizer, você falou da reação dele diante desse passeio todo que você deu, né? Você falou da reação dele em relação à leitura do livro, né? Você falou do seu irmão. Aí eu fiquei pensando, assim, apegando um pouco o que você está falando, a reação da sua família com a chegada, com o que aconteceu com seu irmão e com o que aconteceu com seu sobrinho. Quer dizer, de alguma maneira, você está trazendo, né? Vocês lidaram muito bem com as diferenças, e isso, ao invés de afastar, pelo que eu estou entendendo, uniu tremendamente. Você falou, a minha irmã era só. Ela não ficou só nessa história. Ao Não, contrário, ela deve ter se sentido extremamente acompanhada, todos se acompanharam. E muito. aprenderam muito mutuamente, né? Então, a minha questão com você, para desenvolver um pouco melhor, é como é que porque as pessoas acham que tem que justamente botar na caixinha, ser todo mundo igual para estar próximo. Não, E fica tentando fazer as ele tem que ser diferenças, igual a gente. quando são aceitas, elas aproximam muito mais do que o igual. Enfim, Verdade. não é verdade? Quer dizer, eu queria que você pudesse falar um pouco mais, porque eu acho que esse ponto você trouxe assim com brilhantismo, tanto na história do seu irmão, quanto na história do seu sobrinho. É, eu, eu, eu não entendi direito a questão. A questão é que eu estou propondo, dentro do que você falou, e eu estou querendo ouvir você, é que lidar, ao contrário do que a maioria pensa, que para estar próximo tem que ser igual, eu estou É dizendo que, ao exatamente contrário, as diferenças é que aproxima, a isso. aceitação das diferenças é o que nos aproxima na vida. É verdade. Você sabe que uma coisa que eu escrevo do livro, que é curiosa, a Disney estava contratando pessoas para fazer desenho animado, né? E você tem que os desenhos são muito precisos. E eles contratavam autista, porque o autista é capaz de ficar horas numa e perceber uma imagem, coisa que nós, a gente passa direto, passa 2 vezes, já passou para a próxima. E eles têm um nível de detalhamento impressionante. E eles veem, então a perfeição é impressionante. E que parece que tinha gente que falsificava currículo para falar que era autista para conseguir a vaga, entendeu? Assim, ao contrário, as pessoas querem, porque esse realmente não era autista mesmo, tá vendo? querem Era ser. Eu muito. acho, eu acho que a diferença, justamente, ela traz detalhes. Eles são capazes de fazer coisas que pessoas que não são autistas não são capazes. Isso já é uma coisa. É aí que eu falo, em vez de tentar trazer ele para fazer tudo igualzinho, o que a gente faz é descobrir aonde ele é bom e ele vai ser muito melhor do que a gente naquilo. Mas eu até comentei também nas relações afetivas entre vocês, né? Como aproximou. Muito, muito. Muito. Ele é uma criança, que é uma criança, hoje em dia ele tem 20 anos, e acho que a maior dificuldade que ele tem hoje na vida é ter grandes amigos, né? Ele se comunica, ele é um fofo, ele é um querido, todo mundo gosta dele, mas é a grande dificuldade dele numa entrevista nova, sabe? Ao mesmo tempo, ele é muito dado, ele não é uma pessoa tímida, mas é engraçado porque, como a gente não tem isso, a gente não consegue imaginar, né? A dificuldade da pessoa. E ele está indo, ele entrou para a faculdade agora. E ele entrou ano passado e faz um ano como eles, na Europa, eles têm passarela, que é uma pré-faculdade, né? Em um ano que eles dão uma revisada, preparam a pessoa, e agora, em setembro, ele efetivamente começa. É uma coisa impressionante, eu acho Sim. assim, uma conquista, né, que ele conseguiu entrar para a faculdade. Pois é, as pessoas acham que o autismo, ele vai ficar de lado, não terá. Gente, ele tem
todas as capacidades. E ele vai entrar no mercado de trabalho, ele vai fazer engenharia, está fazendo engenharia. E vai conseguir, Isso, ele vai. Regina, impacta como em vocês, essa fala tua agora? A única coisa que para ele é difícil é ter amigos, não é? Isso Ele impacta como? há muito, né? Muito. A mim, assim, me toca profundamente, né? No fundo, se a gente pudesse, né, trazer e fazer, né? Para mim, a mim me machuca desesperadamente ver que ele não tem 400 mil amigos, ele não, sabe, que ele tem essa dificuldade. Porque as outras dificuldades eu não vejo dificuldade, entendeu? As outras dificuldades que as pessoas acham que é dificuldade, eu não vi acontecer. Ele não teve dificuldade no aprendizado, mesmo que o aprendizado dele foi difícil, não foi tão evidente. Ele, no pré-primário, ele teve uma professora ao lado, meio que para traduzir o que a professora falava, ele tinha uma outra professora só para ele. Depois ele seguiu o percurso de escolas especiais. Mas tudo da vida dele, tudo passa bem, tudo passa rápido, passa assim, sem problema, a não ser isso que é uma coisa que a gente sente que ele gostaria de sair mais, de ir à boate, de namorar, de fazer essas coisas, sabe? Mas ele tem essa necessidade, ele demonstra essa vontade? Acho que é um pouco, sim. A gente repara, que ele gostaria de sair mais, E ele sai até, ele tem amigos, ele viaja com amigos, já fez uma viagem, foi a Nice, ele já fez umas coisas. Mas eu acho que esse é o lado que ele tem que vencer ainda. E quem sabe nessa faculdade ele vai encontrar. Porque ele é uma pessoa doce, querida, então eu acho que ele vai, Pode- né, se encaixar, né, nesse mundo. E o que você poderia compartilhar com outras famílias, Pois sabe, é, que passam é. pela mesma situação? Porque, tudo bem, para vocês, a família se estruturou de uma forma muito, muito bacana. E o que isso não é uma verdade para todos, não é? Eu acho que É. é uma minoria que consegue esse feito, Esse pelo livro menos eu É, imagino. esse livro para mim, pelo menos, foi a ideia, uma bomba de otimismo. E que a mensagem que eu tento passar nesse livro é que, apesar de você ter isso, você tem um caminho para isso. Entendeu? Você tem o autismo, mas a tua vida não está perdida porque você tem. Então, aí você falaria para a família, Para a família, eu invista já tive nisso. alguns retornos maravilhosos, assim. Um foi da pessoa que traduziu o meu livro e que tinha um sobrinho autista na França e que ele era isolado. Ela falou, transformou a vida da nossa família, porque o menino ficava em casa, eles não faziam nada, e eles correram atrás. Eles falaram, nossa, tem solução. Apesar de ser autista, tem solução. Ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então começaram, saíram da toca, se sentiram iguais que tem outras pessoas que podem fazer tudo. E aqui no Brasil também, de mais de uma pessoa já me escreveu e já me deu o retorno de que aquilo transformou, que a pessoa fica conforme cada um recebe de um jeito. Então as pessoas recebem essa notícia e ficam arrasadas. O que eu vou fazer? Não vai dar nada, não vai ser nada, e não tem solução, então vai ser esse menino aqui estranho. E de repente fala, não, ele tem isso, mas ele pode fazer milhões de coisas, tem muita oportunidade. E o Brasil está melhorando nisso também, sabia? Outro dia me passaram uma associação, eu não sei dizer o nome aqui, mas de lugares que é como se fosse uma parte hotel, que só tem autista morando. Ó, Então, são autônomos, eles moram juntos, cada um no seu apartamento, mas que tem uma certa infraestrutura e são, entendeu? Eles estão sozinhos, saem da casa dos pais, mas eles não estão largados no mundo porque eles são meio perdidões em algumas coisas. Eles estão meio supervisionados, mas são independentes. Eu achei super interessante. Outro dia me falaram e eu não tive tempo ainda de entrar para estudar, para ver como é que funciona isso. Mas no meu livro eu já falo de algumas associações, eu acho que o Brasil Sim. também
Está Tá, melhorando. sim, o Brasil vem evoluindo bastante nessa área e você vem vendo cada dia mais em estádio de futebol, lugares para autista, em parques onde só tem os lugares para autista. Essa visão é muito boa, né? Porque essa parte sensorial incomoda muito o autismo. Todo Muito, barulho, toda a muito. parte tátil. Então, essas coisas até surgem os flaps aí dessas fatores sensoriais que dão mais trabalho para eles, até poderem lidar com isso mesmo, com esse corpinho que eles têm, e que essas questões dificultam muito a vivência deles no todo, né? É. Hoje eu vejo que existe uma maior aceitação, sim, essa busca pela inclusão está cada dia melhor, né? E eu acho que isso é muito mundial, e eu penso assim que você, com esse livro, deve ter ajudado muita gente a fazer essa inclusão. Ou você parou por aí, ou você seguiu com alguma questão? Olha, Como eu você parei. faz hoje? Eu. Você vai rir, eu estou no outro, no Questão. outro. É, eu parei um pouco por aqui porque eu sou leiga no assunto. Por exemplo, eu estou falando com vocês que é uma coisa informal, faço com todo o coração, mas eu não me sinto capaz, eu não posso falar pelo autismo, nem no Brasil, é um mercado que eu estou por fora disso, nem como expert em autismo, porque eu não sou Você é psicóloga. expert no Max. Exatamente, eu sou expert no Max. Então, é uma experiência, eu deixo muito claro no começo do livro que é uma experiência de tia, eu não sou técnica, eu não, é uma experiência pessoal, é uma viagem pessoal, Mas né? você sabe que Você talvez trouxe você está muita muito coisa. enganada. Eu sou psicóloga e me permita discordar de você, né? Porque às vezes os grandes olhares, as grandes descobertas, as grandes sacações vêm justamente de quem não está contaminado por aquele olhar, porque Da teoria. daquela área, da teoria. Então, Ah, você, como tia, né, como um familiar, lógico, você não está se propondo a tratar um autista, aí eu concordo com você, mas a não, são compreender, soluções. um autista, e isso você é uma expert, porque você tem a É, vivência. Você pode não saber nomear com nomes técnicos, enfim, isso não não sei. importa, porque na hora que chega um autista na família, é aquela relação que vai importar, é o afeto, é o sentimento que vai se estabelecer ali, o E o vínculo. sentimento, e o que a gente viveu, como lidar com aquilo, né? Isso. E eu acho Imagino que se você conhecer um autista. essa mensagem você traz com um primor. E aí, minha querida, muito melhor do que muito profissional, porque o profissional ele tem um outro olhar, Tem né? outro olhar. Você sabe, Técnico, não Esse, é um esse olhar técnico, viés e do você tem um afeto é olhar muito bom. humano. É. É. você sabe que a psicóloga do Max, lá na Suíça, eu entrevistei ela, ela ficou mais de 10 anos com ele. E ela falou isso, ela falou, interessante, eu adorei olhar, perceber um olhar pessoal, Afetuoso. não técnico, e não Isso. técnico. Ela, sabe, eu acho Afetuoso. Eu vejo é, que o afeto passa pelo afeto. E isso daí traz valores que nós profissionais nem sempre olhamos ou conseguimos entender. Esse afeto é muito E importante. Eu vou mais acho que é longe, isso. isso que você fala de não colocar na caixinha, mas tirar da caixinha, não vale só para o é, autista, não, vale para todo mundo. a todo mundo. Infelizmente, nós que não somos autistas, aceitamos que nos coloquem na caixinha. Talvez a É, beleza do autista é que Nós ele não também estamos aceita. dentro dessa Ele, Pandora. não está na caixinha. eles digam, eu não vou entrar nessa caixinha, e essa é a grande virtude, porque isso devia ser para todo mundo, porque não tem um ser humano igual, cada um tem seu potencial, cada um tem sua capacidade para se desenvolver, Concordo, entendeu? concordo. Então, isso é uma O mensagem para autista é mais todos. evidente, mas todos nós estamos, é Exato. verdade. Mas aqui respondendo a pergunta, por que que eu não vou escrever outro livro, agora eu virei avó e agora eu escrevo fábulas para criança. Eu Continua no. imagina o Olha, autismo continua. É.
Não, mas eu acho que você partiu para a fábula até para trazer mensagens para as crianças também. E criança, tem crianças autistas, né? E Tem, você está dentro dessa vivência toda, eu acho ótimo. exatamente. Eu tenho uma netinha de 4 meses, que é muito pequenininha, e vamos ver o que, que a vida vai trazer. E, e a fábula, justamente, a minha ideia é escrever os problemas que ela venha a enfrentar, Não e eu vou. encaixote sua netinha. Exatamente, eu vou trazer É, dentro de O nome, bichinhos. o Vou nome contar a do livro historinha. vai ser Não Encaixote. Olha, não fecha, aí, pode ser. saia do, saia do caixote. Saia do caixote. Ótimo. Ótimo. Então, eu agora. E aí, justamente, eu vou escrevendo um pouquinho de tudo, e agora eu estou na fase infantil. Pode ser que eu não sou absolutamente fechada. Se a oportunidade aparecer, eu até escrevo outro, não tenho problema, mas eu acho que assim, a minha capacidade se esgotou aqui. Além disso, seria uma parte técnica que Sim. não é, eu não teria Mas capacidade, não você seria está a minha. dizendo que Mas você talvez você tivesse o olhar, não é? está Né, Bia? O olhar impactando. para... Está impactando a comunidade com o seu livro, agora com as fábulas, justamente com os afetos, com os sentimentos, É, com amor, né? Com doação. E é isso que eu acho que você busca, e por isso as pessoas leem, e por isso as pessoas é. captam e recebem a sua mensagem. É isso que eu tento. Eu me distraio, porque eu adoro, acho assim Uhum. uma delícia, depois que eu parei de trabalhar, né, ter o trabalho, que como eu saí, fui morar na China, tive que parar de trabalhar, eu parei a minha vida profissional, hoje em dia a minha vida profissional é escrever livros. Então, e a gente daí, por ser dona do nosso nariz, a gente escreve sobre o que a gente quer, né? É, Graças a Deus, né, não se Mestre? A Graças encaixote. a gente Deus. tem que Eu fazer. posso sair da caixinha e fazer o que eu quero. Você está saindo da caixinha. Sair da caixinha e escrever, eu escrevo qualquer coisa, né? O primeiro Alguma livro. pergunta a mais, Bia, que Não, você tem agora a gente ainda? deixaria a mensagem que ela quer passar, né? Isso, Apesar que ela já passa passou. uma mensagem para É. quem vai nos ouvir, E não se é? olhássemos o autismo com outros olhos, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. E se olhasse não só o autismo, como as diferenças, seria até melhor com Uhum. outros olhos, né? Regina, nós agradecemos imensamente a você por essas mensagens maravilhosas que você passou para nós e com certeza quem vai te ouvir vai conseguir se melhorar nesse sentido, E não uma é? coisa importante, para quem quiser seus livros, né, o Max e os outros, onde é que se consegue eles? Como? Olha, a Amazona pode comprar ou na editora Autografia, que a Todos eles são da editora mesma editora? o Max é dessa e o Destino China também. Os dois Sei. Mas estão todos eles vendidos estão na lá. Amazon, não é isso? Todos os dois estão na Amazon e todos Olha, dois o estão na livro está editora aqui, Silvia. Autografia. Eu que agradeço o convite de vocês e o prazer de poder dividir e aprender tanto com vocês também, pessoas expertas no assunto. E uma pequena contribuição como tia A enxerida. grande contribuição que você está dando, imagina. Grande,